Olá pessoal, de novo aqui para mais um vídeo para a continuação da aula sobre ideias-chave a respeito das fórmulas químicas. A ideia-chave 6 ela se refere a tipos de carbonos dentro da cadeia, que podem ser classificados com relação ao número de carbonos que eles são vizinhos a. Por exemplo, nesse sentido, a gente pode ter carbonos primários, secundários, terciários ou quaternários, se eles estiverem ligados diretamente a, respectivamente, 1, 2, 3 ou 4 carbonos ou coisas diferentes, ou melhor, a carbonos apenas, não a outros tipos de elemento. A gente tem ali marcado em vermelho com um P os exemplos de carbonos primários, em azul com um S secundários, T em verde terciários e Q em amarelo quaternários. Confira ali essas situações no exemplo abaixo. Pequeno teste. Qual a quantidade de cada tipo de carbono na molécula abaixo? Pause o vídeo para fazer a atividade. Resposta em 3, 2, 1. Eis aí. Cuidado. A definição de primário, secundário ou terciário refere-se a quantos carbonos determinado carbono está ligado. Então, por isso que aqueles carbonos marcados em secundário mais à esquerda, o primeiro ligado a um oxigênio e o terceiro ligado a um nitrogênio, eles são secundários, apesar de fazerem 3 ligações, por assim dizer. Porque as ligações com oxigênio e nitrogênio não contam para a classificação de primário, secundário ou terciário ou quaternário. Sétima ideia-chave. Quiralidade. Quando um carbono possui 4 ligantes completamente diferentes, nós definimos ele como um carbono quiral. Moléculas com carbonos quirais, elas vão possuir moléculas, por assim dizer, gêmeas sempre entre si, que são denominados enantiômeros. Esses enantiômeros, apesar da molécula ser praticamente igual, elas não são exatamente iguais. Elas são as imagens especulares umas das outras. É como se a gente pegasse uma delas, botasse no espelho e a gente veria a outra molécula. Apesar de serem praticamente a mesma molécula, elas não são as mesmas substâncias, porque eventualmente podem apresentar diferentes propriedades químicas, apesar de muitas propriedades físicas serem idênticas. Aliás, nesse vídeo, nesse link aqui, nós temos esse site aqui do blog de ciência da Universidade Estadual de Campinas, em que traz alguns exemplos e discussões a mais sobre enantiômeros. Teste, então. Quais das moléculas ali abaixo apresentam quiralidade? Pause o vídeo para procurar responder. Resposta em 3, 2, 1. Ambas. Naqueles carbonos em específico ali. Perceba no caso da esquerda que nós temos como ligações o hidrogênio, aquela estrutura com 2 carbonos e um hidrogênio mais à direita, a estrutura com nitrogênio, com carbonos e nitrogênios à esquerda e acima apenas carbonos e hidrogênios. Situação bem similar à da direita. Oitava ideia, isomeria. Quando moléculas diferentes apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, o mesmo número de átomos de cada elemento, a gente diz que elas são moléculas isômeras. E o fenômeno a gente chama de isomeria. Abaixo nós temos 3 exemplos de isômeros para o C5H12. Perceba que todas as moléculas são diferentes entre si, e como nós vimos numa aula anterior, todas elas, portanto, são substâncias diferentes. Teste. Monte as moléculas abaixo, seguindo a lógica de carbono com 4 ligações e hidrogênio com 1, para encontrar justamente quais delas exibem ou não isomeria. Pause o vídeo para responder. Resposta em 3, 2, 1. Apenas a última apresenta isomeria. Ali estão alguns exemplos de como aquela fórmula química pode se exibir de forma estrutural. Lembrando, os 2 casos selecionados em verde,
Elas são substâncias completamente diferentes, com propriedades diferentes. Por fim, então, eu apresento para vocês alguns links importantes com relação a 2 simuladores de moléculas que a gente pode interagir mais ou menos bem com eles. Primeiro é o Molville, que ele permite desenhar moléculas em 3D através de inserções de átomos. No futuro vai ter um vídeo aqui no canal de eu apresentando para vocês como lidar com ele. E tem também o aplicativo Molecular Constructor, que é um app que permite construir moléculas e existe para tanto Android quanto iOS. Ao vocês acessarem esses slides aqui, vocês vão poder ter acesso a esses links, bem como ao link do artigo do blog que eu comentei anteriormente. Por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.